Olá, boa noite a todos. De retorno, então, para mais um dos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Bom, ontem, ao finalizar o nosso estudo, eu vi que o Anderson Mazzeo tinha deixado algumas questões. E aí, cumprindo aquilo que eu disse, né, nós vamos começar pelas questões que o Anderson apresentou, para depois a gente retomar a finalização do nosso estudo do subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Bom, o Anderson Mazzeo, para quem não viu a pergunta dele, diz que ele se lembra de ter lido em Violetas na Janela que existem cursos que vão desde se alimentar por fluidos da natureza até levitação. Um espírito recém-desencarnado pode viajar pelo pensamento? Ele pergunta. Como se locomovem mediante o grau de evolução? Bom, então vamos começar. Anderson, é possível sim, existem sim esses cursos, né? Desde alimentação através do fluido cósmico universal, né? E também de levitação. Nós vamos ver isso também lá em Nosso Lar. Talvez não de forma tão clara quanto é apresentado no Violetas na Janela. Mas quem quiser voltar lá no livro Nosso Lar, se já tiver lido, ou se for ler, preste atenção quando, por exemplo, André Luiz escreve que houve um período bastante conturbado em Nosso Lar, isso quem conta para ele, se não me engano é a Laura, ou talvez o Alexandre, não me lembro. Um dos instrutores conta para André Luiz que alguns anos passados houve um grande problema em Nosso Lar. E ele descreve mais ou menos o que aconteceu, que basicamente foi em relação à alimentação. Então, muitos dos espíritos desencarnados daquela época em Nosso Lar estavam mantendo hábitos alimentares ainda muito ligados aos hábitos da vida material. Então, queriam um grande consumo de proteínas e carboidratos, carne e massa, né? Ou pães, vamos dizer assim, né? E aí, por conta da manutenção destes hábitos, nós percebemos da descrição em Nosso Lar que estava havendo assim um movimento de contrabando, vamos dizer assim, claro, de regiões inferiores. E quando o governador espiritual descobre isso, ele resolve fechar as fronteiras de Nosso Lar, ou seja, não pode entrar mais nada de fora, e foi um período de bastante conturbação, segundo o que o instrutor conta para André, e dentro desse período em que as fronteiras de Nosso Lar ficaram fechadas, ou seja, não podia entrar nenhum tipo de alimento de fora, está em Nosso Lar, não estou criando não, viu gente? Vieram espíritos superiores auxiliando e ensinando os espíritos habitantes de Nosso Lar a se alimentarem através da respiração. Então, é essa alimentação assimilando o fluido cósmico universal. Então, o que nós podemos perceber? Nosso lar pode ser considerada uma colônia espiritual já no umbral superior, ou seja, ela não está mais no umbral inferior, cujas descrições a gente tem não só no começo do livro Nosso Lar, mas nós temos também no livro Libertação, né, de André Luiz, no qual ele descreve uma colônia espiritual em zonas inferiores. Então, Nosso Lar não. Nosso Lar já está no umbral superior. Ela ainda não é uma colônia superior, mas ela já está num grau razoável de harmonia, de equilíbrio, e isso a gente pode perceber pela descrição que André faz dos espíritos que lá habitam, de como funcionam as coisas, enfim. Então, nós podemos perceber, Anderson, que dependendo do grau evolutivo das colônias espirituais, e é claro que isso tem relação com os espíritos que lá convivem, a alimentação também vai ser variada. E podemos presumir, inclusive, deduzindo das obras que nós estudamos, que quanto mais evoluída a colônia espiritual, menos alimentação material os espíritos têm, inclusive menos consumo de frutas, consumos de sucos, valorizando-se muito mais a alimentação tão somente pela assimilação, pela respiração,
do fluido cósmico universal. Mas isso nós estamos falando em graus evolutivos jamais harmônicos. Porque se nós formos ver em contrapartida, na descrição de colônias espirituais inferiores, nós vamos ter ainda uma dependência muito grande dos espíritos em relação a uma alimentação mais substanciosa. Bom, então, a primeira parte da sua pergunta está mais ou menos esclarecida. Você pergunta se um espírito recém-desencarnado pode viajar pelo pensamento. Veja só, isso é muito comum. Apesar que, em geral, no recém-desencarnado, isso se dá sem a participação da sua consciência. É muito comum os casos relacionados, e nós vamos ver muitos, trazidos por Kardec na Revista Espírita, que ele publicou durante 11 anos, nós vamos ver muitos casos relacionados de pessoas que contam, espíritos desencarnados que contam, que no instante da morte pensaram fixamente num irmão, ou numa irmã, ou num filho, ou numa filha, ou no cônjuge que não estava ali presente, e imediatamente ele se viu frente a esse ente querido ainda encarnado. E via de regra, nestes relatos que estão registrados na Revista Espírita, aquele que está encarnado ainda, acorda, se isso é no meio da noite, e vê o espírito daquela pessoa que está acabando de desencarnar. Ou então, se é durante o dia, por exemplo, ou às vezes há uma diferença de fuso horário de um país para o outro, a pessoa que está encarnada visualiza, vê, mesmo que de forma muito rápida, ou pressente, num arrepio muito grande, na imagem mental que aquela pessoa surge em si, e pouco tempo depois ele vem a saber que aquela pessoa, que ele teve aquele fenômeno exatamente naquele momento, tinha acabado de falecer. Então a gente pode sim movimentar-se, muito mais em função do inconsciente. Por quê? Porque o nosso pensamento é de uma poderosa força, a qual nós ainda desconhecemos, mas independente de termos consciência ou não dessa força, a nossa vontade imperativa, tipo assim, eu preciso ver, eu preciso avisar que eu estou indo embora, né? Ou então, mas que saudade, como é que eu vou embora sem ver fulano? Isso tudo costuma fazer com que o espírito, né, desencarnante possa, então, movimentar-se na velocidade do pensamento, na velocidade de 1 segundo ou menos, e se encontrar de frente com aquele que ele pensou fortemente. E, por fim, a última pergunta sua: como se locomovem mediante o grau de evolução? Nós podemos ver que, independente de avaliarmos muito bem esse grau de evolução, por conta da força do pensamento, nós podemos nos locomover de forma muito rápida. Mas em relação a espíritos, por exemplo, inferiores, para eles a locomoção, via de regra, é praticamente igual à do mundo material. Eles precisam caminhar. Eles não conseguem levitar, eles não volitam, né? Para aqueles que, além de inferiores, são ainda muito ignorantes das leis que regem o plano espiritual, como eles não acreditam, não sabem como funciona, raramente, é muito difícil que eles consigam fazer algum tipo de locomoção pela força do seu pensamento. Em geral, nós estamos falando de almas ignorantes no sentido de serem infantis, não conhecerem em absoluto. Quer dizer, muitas vezes se veem no plano espiritual, sequer sabem que desencarnaram. Então, para esses, cuja ignorância é praticamente absoluta do plano espiritual, eles vão viver praticamente de forma igual a que estariam encarnados. Quanto mais evoluído o espírito, quanto mais lúcido e esclarecido o espírito, mais facilidade de locomoção ele tem. Lembrando sempre o que eu já falei em nossas lições lá atrás, que sempre o espírito de grau mais elevado, ele pode dirigir-se, visitar, auxiliar, prestar socorro a espíritos em zonas inferiores a que ele se encontra. Mas o espírito inferior
não consegue acessar de livre vontade planos superiores da criação. Os únicos casos de espíritos inferiores são aqueles em que eles são levados, muitas vezes, para excursões rápidas, visitas rápidas a planos melhores, muito mais a título de incentivo, para que eles sintam vontade efetiva de melhorar, de fazer o bem, de estudar, para que eles possam ser merecedores, no futuro, de viver nestes planos mais harmonizados. Eu espero ter respondido, Anderson, um pouquinho as suas questões. E agora nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, já no final, né, aí do subtítulo Percepções, Sensações e Sofrimentos dos Espíritos. Bom, ontem nós paramos na questão 252. Então, hoje, já na questão 253, Kardec pergunta: os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Respondem eles: eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente, como com vós outros. São espíritos. Nós vamos continuar, porque aí depois a gente faz um comentário geral sobre essas questões. Na questão 254, por sua vez, Kardec pergunta: e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Respondem eles: não podem sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isto dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Bom, assim como em quase todas as questões deste subtítulo, nós voltamos a frisar: o Livro dos Espíritos traz questões e respostas gerais. Em geral, relacionadas a espíritos um pouco mais harmonizados. Kardec não tinha como, eu já falei isso antes, prever todas as situações. E não era esse o objetivo dos espíritos neste momento, de fechar todas as possíveis situações, explicar muito mais, aprofundar muito mais. Era a base. A codificação dos espíritos, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro, então era a base. Mas depois da codificação espírita, inclusive na Revista Espírita, que foi publicado por Kardec durante 11 anos, nós vamos ver muitos textos na Revista Espírita e vamos ver incontáveis livros após esse primeiro momento espírita no século XIX. Então nós temos aí uma literatura riquíssima espírita, de autores consagrados, médiuns e espíritos. Vocês vão ver que eu cito muito aqui as obras de André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier. É porque, na minha opinião, Chico é intocável. Não no sentido dele ser... dele não poder errar, mas no sentido de que a própria vida dele, a seriedade da sua vida e a seriedade da literatura, das obras que ele psicografou, fazem com que, no mínimo, ele mereça ser estudado, faz com que, no mínimo, nós precisemos meditar sobre as lições que André Luiz vem trazendo. Mas não vamos ficar só no André Luiz. Nós temos obras excelentes pelo médium Divaldo Franco, pelo espírito Hermínio Miranda, pela Joana de Ângeles. Nós vamos ter muitos e muitos médiums, mais antigos e mais novos, por espíritos mais conhecidos e novos, e
tudo o que nós estudamos merece ser pensado, meditado, comparado. Bom, dito isso, o fato é que nós vamos ver em obras muito sérias a indicação dos espíritos de que, dependendo, digamos assim, ainda da sua inferioridade, o espírito desencarnado descansa sim. André Luiz cita, por exemplo, que em determinada noite em que ele estava dormindo, seu perispírito, ele relata um desdobramento, ou seja, o perispírito ficou em nosso lar e o espírito de André Luiz se dirige ao plano superior onde sua mãe encontra e lá ele a visita. E ele então descreve também um pouco do plano superior que lhe foi dado visualizar. Vocês vão me perguntar, mas como assim? O espírito de André Luiz desdobrou-se do perispírito, mas como é que é isso? Bom, nós temos cerca de 7 corpos, sendo mais denso o nosso corpo físico, e o segundo mais denso, o perispírito, porque nós vamos ter outros corpos. Nós vamos ter o corpo átmico-búdico, nós vamos ter o corpo mental superior, corpo mental inferior. Eu não vou listar todos para vocês, vocês podem buscar. Corpos espirituais. Vocês podem buscar. Por que eu não vou entrar em detalhe? Porque não é o objetivo do estudo do Livro dos Espíritos. É só para esclarecer vocês que, diante da narrativa de André Luiz, que não é única, porque nós vamos ter esclarecimentos neste mesmo sentido em várias outras obras. Espíritos, por exemplo, como nós, espíritos medianos, ao desencarnarmos ainda vamos nos cansar. E vamos precisar do descanso perispiritual. Lembrando que o espírito, este, não precisa descansar-se. Por isso que o espírito de André Luiz desdobra-se do perispírito. Mas, via de regra, o que muitas vezes se dá, tanto no plano físico quanto nos planos espirituais mais próximos à Terra, é que, mesmo o espírito, acontece isso que Kardec está falando, que os espíritos estão falando, quer dizer, ele é como se fosse um descanso, uma pausa mental. E, em geral, nós vamos visualizar, então, o espírito dormitando alguns centímetros acima do corpo físico. Eu só queria trazer para vocês esse entendimento, que apesar da afirmativa do Livro dos Espíritos, nós precisamos nos recordar, inclusive daquilo que está dito no final da resposta. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Vamos dizer o que quer dizer que quanto mais inferiores os espíritos, mais eles precisarão repousar. Bom, vamos dar continuidade. Na questão 255, Kardec pergunta: quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Vamos ver mais uma questão para depois a gente comentar. 256. Como é, então, que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Então, quer dizer, na 255, os espíritos vêm e dizem que as angústias são morais. Na 256, então, Kardec pergunta, mas se são angústias morais, por que alguns espíritos relatam que sofrem de frio ou de calor? E vou além. Dizem que tem sede, que tem fome. E a resposta deles é a seguinte: é reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Bom, eu confesso para vocês que, principalmente nessa última questão, eu me pus a pensar.
Porque, efetivamente, o Livro dos Espíritos traz essa base essencial na qual nós devemos nos apoiar para dar continuidade aos nossos estudos. Mas levando em consideração essa posição que eu adoto com vocês, quando eu falo que, via de regra, as respostas se relacionam mais aos espíritos já um tanto quanto harmonizados, equilibrados, evoluídos, e não tanto em relação aos espíritos inferiores, é preciso que a gente abra, vamos dizer, exceções, ou que nós tentemos aprofundar um pouco mais o entendimento acerca da questão e da resposta que é apresentada principalmente nessa questão 256. Bom, a verdade é que, através dos atendimentos mediúnicos e no estudo de vários livros, como eu já afirmei para vocês, de autores espíritas, psicografias de médiuns valorosos, nós vamos perceber o relato dos espíritos em relação a essas sensações de frio, calor, fome e sede. Para não fugir do que eu costumo trazer para vocês, as obras de André Luiz trazem estas informações. André Luiz diz claramente em Nosso Lar que durante o período em que ele passou no umbral, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele sentiu frio. Muito bem. Será que eram só angústias morais? Será que naquele comentário que eu fiz em questões, acho que ontem e na semana passada, em relação ao perispírito, a essa densidade maior quando são inferiores, e a sutileza, a eterização quando são mais elevados, será que essa mudança da densidade do perispírito não funciona de maneira diferente em relação às sensações, aquilo que o espírito sofre? Penso eu que muita coisa ainda permanece não mal esclarecida, mas que nós ainda precisamos ter mais detalhes, talvez por conta da dificuldade dos espíritos nos relatarem o que efetivamente acontece. Porque muitas vezes eles não têm linguagem suficiente nas nossas matrizes para descrever o que efetivamente ocorre, e nem imagens comparativas. Então quero eu crer que em corpos perispirituais mais densos, estas sensações de frio, calor, fome e sede não são tão somente morais. O corpo perispiritual mais denso tem, digamos assim, uma dependência com o meio em que ele está inserido muito maior do que o corpo perispiritual mais sutil, mais etéreo. Mas é preciso que nós frisemos, é um detalhe importantíssimo. Mesmo André Luiz contando que ele não possuía meios de obter uma alimentação, que muitas vezes ele comeu da vegetação que tinha no chão, que ele tinha muita sede, às vezes ele bebia a lama, né, que ele encontrava. Mesmo nestas circunstâncias, André Luiz não vai morrer de novo. André Luiz não, digamos assim, fica tão depauperado que ele não consegue mais fazer absolutamente nada. Ou seja, apesar destas sensações, dessas percepções intimamente relacionadas com a densidade maior do perispírito, isso não funciona de maneira igual como no mundo físico material. Aqui no mundo físico material, nós temos somente alguns dias que nós conseguimos permanecer sem água. Se não me engano, acho que são 2. E conseguimos também permanecer alguns dias sem nos alimentar, sob pena de falência da nossa organização fisiológica. Isso não se dá no plano espiritual. Então, mesmo que o espírito queixe-se de fome, de frio, de calor, de sede, ele não vai perder a sua organização perispiritual.
Por isso que muitas vezes o relato deles é que é um sofrimento muito grande. Porque para eles a impressão é que não tem fim. Até porque espíritos em geral, no umbral e em zonas inferiores, não têm a mesma noção do passar do tempo, pela própria característica dos ambientes espirituais. Geralmente não há o brilho do sol, há um ambiente mais opaco, geralmente um pouco mais escuro, não totalmente no escuro, mas como se nós tivéssemos, por exemplo, um céu todo nublado, acinzentado. Então eu espero que vocês tenham compreendido que nestes meus comentários eu não estou desdizendo o Livro dos Espíritos, eu estou afirmando que ele é a base. Mas eu estou dizendo para vocês que 2 séculos passados do século XIX, os nossos estudos e entendimentos seguem, se aprofundam e se aperfeiçoam a respeito do que Kardec e os Espíritos trouxeram neste primeiro momento da codificação espírita. Bom, aqui nós basicamente terminamos esse capítulo 6. Mas Kardec traz um texto relativamente comprido que ele chama de ensaio teórico da sensação dos espíritos. Como ficaria impraticável eu lê-lo todo para vocês, porque realmente seria muito cansativo, eu trouxe alguns recortes que eu tomei a liberdade de fazer daquilo que eu acho que merecemos ressaltar. Primeiro, o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. Quando Kardec fala aqui de alma, é do espírito essência. E quando ele fala aqui do corpo, elastecendo esse entendimento, aprofundando, eu ouso dizer, não é só o corpo físico material. São todos os corpos que o espírito essência se utiliza para experienciar durante a sua evolução. Ou seja, corpo físico, perispírito, né? E os outros demais, que eu não vou ficar aqui listando todos eles. Bom, outro ponto. Nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Então, esse é um ponto que é exatamente aquilo que eu acabei de falar no meu comentário, questão 256. Tá? Apesar dessa sensação bastante, vamos dizer, significativa em espíritos inferiores, por conta da densidade do perispírito, né? A sua alma, o seu sistema perispiritual, o seu corpo perispiritual, né? Não vai desorganizar-se a ponto dele vir a perdê-lo, porque ele esteja sentindo frio ou porque ele se sinta queimar. Em relação ao queimar-se, até é muito interessante, aqueles que tiverem curiosidade, busquem no livro Um Terço da Vida. Se não me falha a memória, ele é do médium Vanderlei de Oliveira. Porque nesse livro Um Terço da Vida, eles contam, né, alguns episódios que ocorrem frequentemente em zonas inferiores, que é em relação ao fogo etéreo. Esse fogo é usado pela espiritualidade superior para limpar zonas inferiores muito carregadas, né? E esse fogo, os próprios espíritos relatam, né, os espíritos inferiores têm verdadeiro pavor dele, fogem assim a uma debandada polvorosa. Mas é preciso que se ressalte que não há descrição dos espíritos se eventualmente esse fogo etéreo atinge um daqueles espíritos inferiores deles terem perdido a sua forma perispiritual. Nós queremos crer que não vão perder. Eles só vão ter essa angústia e essa sensação dolorosa, mas não vão perder a sua forma perispiritual. Passado aquele episódio, sendo ou não socorridos, eles vão refazer-se. Vamos dar continuidade. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente, do fluido universal.
participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético, da matéria. Ou seja, o perispírito tem matéria, tem fluido magnético, tem eletricidade. Quanto mais inferior o espírito, mais densa é a matéria, mais significativa a sua percentagem na composição do perispírito. Quanto mais evoluído o espírito, mais são os fluidos etéreos que têm maior, digamos assim, percentagem, né? Menos quantidade de matéria e menos densificada ela se apresenta. É o princípio da vida orgânica, porém, não o da vida intelectual que reside no espírito. Então, Kardec faz a questão de diferenciar que o corpo físico independe do espírito, mas não há vida sem o espírito. O espírito existe sem o corpo físico. O corpo físico sem o espírito é somente um cadáver. O perispírito sem o espírito, o que ele passa a ser? Um grupo semimaterial de células que não vai ter vida. Por quê? Porque a vida intelectual reside no espírito. Tendo aqui espírito como aquele espírito essência que a gente fala, aquela centelha divina. Não se confundam, porém, as sensações do perispírito, que se tornou independente com as do corpo. Esse comentário Kardec faz porque ele relata nesse texto que existem muitas situações de espíritos recém-desencarnados, mas ainda muito ligados ao físico. Via de regra, espíritos cujo perispírito ainda não foi desligado completamente. Vocês vão se recordar, nos nossos estudos anteriores, quando a gente falou que morte não é igual a desencarnação. Morte é a falência do corpo físico. Os órgãos não funcionam mais, não há mais circulação, ou o coração parou de funcionar, o cérebro parou de funcionar, ou seja, é uma máquina que não apresenta mais condições de funcionar. Isso é a morte. Desencarnação é o desligamento absoluto do espírito do corpo físico. O que vale dizer que nós podemos ter um espírito desencarnado ainda ligado aos seus despojos, ainda ligado ao seu cadáver, durante alguns minutos, algumas horas, alguns dias ou até mais tempo. É o caso, por exemplo, de espíritos suicidas, uma vez que estes, como anteciparam o retorno à vida do espírito, têm ainda uma carga muito grande de fluido vital, tem o duplo etérico muito ainda, digamos assim, vívido, energizado. E é preciso que este fluido vital, que estes fluidos que componham o duplo etérico, inclusive, que eles possam ser dispersos para que possa ocorrer efetivamente o desligamento do espírito. Então, diante disso, é que Kardec fala que muitas vezes, nestas circunstâncias, de espíritos desencarnados que permanecem ligados ao corpo físico já morto, o que acontece neles é que eles estão vendo muitas vezes a decomposição do corpo físico, então eles sentem, parecem sofrer, por exemplo, que os vermes estão roendo o seu corpo. Na verdade, não está roendo o corpo perispiritual, está roendo só o corpo físico, mas a sensação ainda é absorvida pelo espírito desencarnado, porque a ligação perispiritual ainda persiste. Bom, liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Então são os comentários que nós já fizemos, né? E eu sugiro que vocês façam uma leitura desse texto, tragam para mim algumas dúvidas que possam ter surgido, né, digamos assim. Eu ainda devo voltar em algumas destas colocações amanhã, para que a gente finalize esse ensaio teórico de Kardec
entrando daí no subtítulo seguinte, Escolhas das Provas. Eu agradeço a presença da Denise, do Carlos, do Anderson, da Magali, do Lorival. A Denise também coloca assim, que nos Mensageiros, acho que também menciona esse fogo, são várias outras obras, Denise, não só do André, mas esse do Vanderlei Araújo, Um Terço da Vida. Nós vamos ter também o Robson Pinheiro falando as suas obras, vamos ter o espírito do Inácio Ferreira também falando através do Bacelli, temos também pelo espírito Lúcius, por outros médiums, enfim, eu não consigo recordar de todos os livros, mas essa é uma ocorrência bastante comum em zonas inferiores. Bom, até amanhã. Às 7 horas, nós retornamos aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Um abraço.